Jesus Cristo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Aqui é Vinícius Carvalho, presidente da Igreja Global de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Sim, vai ser um estudo bíblico sobre o livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias e o livro Lamentações de Jeremias. Ambos livros do Antigo Testamento, ambos fazendo parte do livro dos profetas maiores. Então vai ser a teologia, um estudo teológico, a bibliologia, um estudo sobre a Bíblia Sagrada nos livros do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. Por que Jeremias é conhecido como profeta maior? Por causa do tempo de duração. O livro de Jeremias possui 52 capítulos. Então isso mostra que ele ficou profetizando por muitos anos. Então por isso que ele também é conhecido como profeta maior, porque ele ficou muito tempo pregando, profetizando. E ele foi um profeta pré-exílico. Ele profetizou antes da queda de Israel nas mãos de Babilônia. E profetizou também durante um curto período, ali durante a invasão da Babilônia. Mas a maioria das suas profecias foi antes da invasão da Babilônia, da invasão do rei Nabucodonosor. Isaías profetizou antes, durante e depois. Jeremias profetizou antes do exílio, tá bom? Então ele é um profeta maior, profetizou ali por muitos anos. Então por isso que ele é conhecido como profeta maior, porque ele ficou muito tempo ali profetizando. A gente vê, como já falei, o livro de Jeremias tem 52 capítulos e o de Lamentações tem 5 capítulos. Então, assim, tem bastante história, bastante profecia da parte de Jeremias. E ele é também conhecido como profeta chorão, porque ele sempre você vai encontrar ali na Bíblia, no livro de Jeremias, versículos que ele fala que ele vai chorar. Versículos que ele fala de lágrimas, versículos que ele fala de tristeza, de dor. Então por isso que ele é conhecido como profeta chorão, porque ele chorou bastante. Ele derramou muitas lágrimas por causa do povo, por causa dos pecadores. Então por isso que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Não é uma forma pejorativa, não é uma forma de, menosprezar o profeta, nada de zoar ele, não, nada disso. É porque ele sentia mesmo na pele a dor que Deus estava sentindo pelo povo. Vamos lá em Jeremias 9, versículo 1. Olha só, diz assim: se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Agora lá em Jeremias 13, 17. 13, verso 17, diz assim: E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. E lá em Lamentações 2, verso 11 agora. Deixa eu abrir aqui. Lamentações, capítulo 2, verso 11. Diz assim, Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece o menino e a criança pelo peito e pelas ruas da cidade. Então a gente vê alguns versículos que ele chora, em que ele quer chorar, em que ele vai chorar. Então por isso que ele é conhecido como profeta chorão. Não é uma forma pejorativa, nem nada disso não, é porque ele sentia na pele mesmo, ele ficava triste com as profecias que Deus mandava para o povo. Beleza? Rejeitado por seu povo e pelos líderes, Jeremias chorava e orava constantemente. Sofreu acusações, prisões, agressões, tentativas de execução e exílio no Egito. Então ele sofreu muito também. Jeremias, por pregar a palavra de Deus, sofreu bastante. E isso acontece nos dias de hoje também. Tem muita gente aí que sofre para pregar a palavra de verdade. Eu fiz parte de um grupo de evangelismo que era bem sofrido. Assim, não por represálias e tal. Por represálias é bem pouco, muito pouco mesmo hoje em dia. Até porque é até crime você zombar de alguém pela fé dela, Então diminuiu bastante. Mas era sofrido fisicamente, a gente tinha que andar muito, a gente batia nas portas e não era recebido, passava calor, passava sede. Então era sofrido fisicamente. Jeremias ele sofreu não só fisicamente, mas também espiritualmente e socialmente, porque ele era rejeitado, ele era preso, ele era agredido, o nego ameaçava matar ele. Então Jeremias sofreu bastante também, por pregar a palavra de Deus. Então a gente vê que o sofrimento, ele faz parte de quem vai pregar a palavra de Deus. Deus ele não criou a gente para sofrer. Você vai ver na Bíblia promessas de vida, promessas de riqueza, promessas de restauração, promessas de saúde, como a gente viu lá no livro de Provérbios.
A gente não vê Deus querendo que a gente sofra, mas a gente vai sofrer por causa da palavra. Porque muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Então a gente vai ser agredido, a gente vai ser xingado, a gente vai ser cuspido, a gente vai em lugares que a gente não vai ser bem recebido. A gente vai sofrer pela palavra, tá? Então, assim, se você quer realmente se dedicar a pregar a palavra de Deus, se prepare para sofrer, para passar humilhações, para passar desaforos. É bem ruim mesmo, tá? Olha só, e Jeremias também, ele sentia, não só Jeremias, como a gente vai ver em outros livros, ele sofria na pele a palavra de Deus. Olha, eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Ó, Jeremias, capítulo 16, é isso? Verso 1 e 2, olha só, que Deus falando para Jeremias, e veio a palavra do Senhor dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terá filhos e filhas neste lugar. Então, olha só, Deus falou para Jeremias que ele não era para ele tomar mulher onde ele estava, e nem para ter filho nem filha. Então Jeremias, ele seria uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária. Por quê? Porque era isso que o povo estava fazendo. O povo estava abandonando Deus, estava deixando Deus sozinho. Então Jeremias, ele sentiu na pele, olha só, o que Deus estava sentindo também. Isso se reflete em Jesus Cristo, né? Que sentiu por nós as nossas dores lá na cruz do Calvário, que sofreu por nós. Então Jeremias, ele também passou por esse processo. Ele não teve filho nem filha justamente para ele sentir na pele esse abandono do povo. O livro possui 52 capítulos e é dividido em 7 partes. Capítulo 1 é o chamado de Jeremias. Do 2 ao 25, profecias de julgamento. 26 a 29, relato autobiográfico, né, da vida de Jeremias. Capítulo 30 a 33, o livro da consolação. 35 a 45, relato sobre a queda de Jerusalém. E dos capítulos 46 a 51, o julgamento contra as nações estrangeiras. E capítulo 52, a libertação do rei Joaquim. Capítulo 52, na verdade, também conta como foi a invasão de Nabucodonosor, como Nabucodonosor invadiu lá. Então o capítulo 52 é um resumo da invasão, da destruição e da libertação do rei Jeoaquim. Então o livro de Jeremias, ele é dividido nessas 7 partes aí. Pausa o vídeo e tenta decorar aí, é interessante você decorar. Mais do que decorar, é importante você também entender. Mas se você quiser decorar, é só pausar o vídeo aí, ficar lendo e relendo, mas é importante você entender que o livro de Jeremias, ele é dividido basicamente em 7 partes. E a gente vai falar um pouquinho de cada parte. Não dá para falar dos 52 capítulos inteiros. Se a gente fosse falar 1 minuto de cada capítulo, já seriam 52 minutos. Então, infelizmente, é muito grande. Então, a gente só vai meio que entender como o livro de Jeremias é. Vamos primeiro entender o chamado de Jeremias. Antes de entrar no contexto, vamos ver o chamado de Jeremias. Como é que foi o chamado de Jeremias? Jeremias, capítulo 1. Narra o chamado do jovem Jeremias para ser profeta de Deus diante das nações no reinado de Josias. Escolhido, porém não como pregam os calvinistas. Mesmo com o chamado de Deus nas mãos, precisamos ser obedientes. Vamos ver o primeiro como é que foi o chamado de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então Deus escolhe Jeremias. Agora vamos ver Deus capacitando Jeremias, verso 6 a 9. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então Deus, ele capacita Jeremias. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então vamos lá. Isso, tá certo. Então Deus, ele escolhe Jeremias lá no capítulo 5 e no capítulo 6 a gente vê Jeremias sendo capacitado por Deus. E lá no verso 17, Deus encorajando Jeremias, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Segura esse verso 17 aí. Vamos voltar lá no verso 5, né, que diz que Jeremias foi escolhido desde antes do ventre da mãe de Deus. Da mãe Antes dele se formar no ventre da mãe dele, Deus já escolheu Jeremias como profeta. Porém, não escolheu conforme os calvinistas dizem. O que os calvinistas falam?
Se Deus te escolheu para salvação, não importa o que você faça, se você é matador, estuprador, pedófilo, assassino, corrupto, não importa o que você faça, em algum momento da sua vida, antes de você morrer, você vai se converter e vai ser salvo. E os calvinistas também dizem o quê? Que não, se Deus te escolheu para o inferno, não importa se você batiza, se você cura, se você liberta, se você é pregador do evangelho, se você faz ação social, se você é capelão, se você é pastor, se você salva jovens do tráfico, se você já salva mulheres da prostituição. Vai chegar um momento na sua vida que você vai se desviar e vai para o inferno, tá? Então os calvinistas, eles falam isso. Óbvio que isso está errado, porque mesmo Deus te escolhendo, você tem a liberdade de querer ir para o inferno ou querer ir para o céu. É o que Deus fala aqui no verso 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Então Deus fala, ó, não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Se Jeremias fosse escolhido para salvação, Deus não ia falar isso para ele, não te espante para que eu não te envergonhe diante dele. Se Jeremias é escolhido, então ele só ia fazer coisa boa. Mesmo que Jeremias se espantasse, mesmo que Jeremias ficasse com medo, corresse, Deus não ia envergonhar ele. Então entenda isso, quando a gente é escolhido por Deus, a gente não é escolhido para a salvação ou para o inferno. A gente é escolhido para ser capacitado pela palavra. Jeremias foi escolhido por Deus para ser o profeta, não para ir para o céu ou para ir para o inferno, tá? Então os calvinistas falam isso não existe, essa é a heresia mais besta que existe. Deus não é um manipulador, nós não somos nenhuma marionete na mão de Deus. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então não existe isso de Deus te escolher para a salvação ou te escolher para o inferno. Não, Deus te escolheu para a obra dele, para ser instrumento na obra deles, assim como foi Nabucodonosor. Foi um instrumento na mão de Deus para castigar o povo, tá? Então, no capítulo 1, a gente vê Jeremias sendo escolhido por Deus para ser profeta da palavra de Deus, perfeito? Então, o capítulo 1 é basicamente isso, é o chamado de Jeremias. Diferente do livro de Isaías. O livro de Isaías não começa com o chamado de Isaías, né? O chamado de Isaías a gente só vai ver lá no capítulo 6. Do capítulo 2 ao capítulo 25, profecia de julgamento. Então, a gente tem que entender o seguinte do livro de Jeremias. O que é o livro de Jeremias? Como eu falei, Deus, ele não é um manipulador. Nós não somos manequins nas mãos de Deus. O julgamento, a escravidão iria vir para o povo nas mãos do rei da Babilônia. Iria vir. Mas não foi algo de surpresa. Deus usou os profetas para poder alertar o povo. Ó, se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem idolatrando, se vocês continuarem se prostituindo, se vocês continuarem fazendo coisas erradas, eu vou mandar assolação sobre vocês. Deus usou o profeta Isaías e Deus agora está usando o profeta Jeremias para poder falar com o povo. Então, é isso que você tem que entender. Se você entender isso, você já matou o livro de Jeremias. O livro de Jeremias nada mais é do que um alerta ao povo do castigo que estava vindo das mãos de Deus. Isso que é o livro de Jeremias. São profecias que vão dizer o que ia acontecer com o povo caso eles não abandonassem os pecados. Então, são várias profecias. Ele vai falando, ó, Nabucodonosor tá vindo. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos. Vocês vão passar fome, vocês vão passar dor, vocês vão passar guerras. Então, do capítulo 2 ao capítulo 25, são várias profecias sobre isso, alertando o povo. Alertando o povo para abandonar os seus pecados, para abandonar suas práticas, para que eles se voltem ao Senhor. Se eles se voltassem para o Senhor, eles seriam libertos. Eles não teriam sido levados cativos. Então, do capítulo 2 ao capítulo 25 é isso. São várias profecias de julgamento. Não sei se vocês lembram também, mas no livro de Isaías, do capítulo 1 ao 6, ao 5, também são várias profecias de julgamento, falando o que iria acontecer, como o povo seria julgado se eles continuassem nos seus caminhos. Quer ver um exemplo? Lá no capítulo 2, olha o resumo do capítulo 2. O povo trocou Deus pela idolatria. Deus relembra que o povo andava junto com ele. Vamos ler o versos 2, 3 e 5, lá no capítulo 2 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 2, verso 2, 3 e 5. Olha assim, ó. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Então, ou seja, eles estavam lá no deserto não tem como você plantar batata, não tem como plantar nada. E Deus dava o alimento para eles, dava o maná, dava água, dava leite, dava mel, né? Dava leite, dava água da rocha. Leite não, dava água. A terra que manda leite e mel seria Canaã. Então, lá no deserto, eles tinham as suas necessidades supridas, tanto alimentares como o frio, né? Eles se protegiam do frio com a coluna de fogo e se protegiam do calor com a nuvem.
tá? Verso 3. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. E o verso 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Então olha só, Deus ele está falando com eles. Cara, o que seus pais fizeram? O que seus pais viram em mim para vocês se desviarem dos meus caminhos? Lembra? Vocês estavam comigo no deserto. Eu alimentava vocês, eu protegia vocês e agora vocês se desviaram. E aí eles se desviaram de tal maneira que Deus começa a ficar realmente chateado com eles e trazer umas palavras muito pesadas. Lá no verso 24, Deus compara o povo ali a uma jumenta no cio. Olha só, no verso 24, no capítulo 2. Jumenta montês, acostumado ao deserto, que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se caçarão. No mês dela a acharão. Olha só. Então Deus compara a Israel a uma jumenta no cio. Olha só. Deus estava tão chateado que esse povo já estava fazendo essas comparações. Então o capítulo 2 é isso. É Deus relembrando o povo que eles eram santos, que eles eram uma nação boa, que eles trocaram Deus pela idolatria. E o povo estava pecando tanto que eles não conseguiam admitir nem seus próprios pecados. Lá no verso 35. E ainda dizem, eu estou inocente. Certamente a sua ira desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Então o povo não estava nem ligando para o pecado. Não, eu não pequei não, eu fiz isso aqui. E se aplicando para os dias de hoje, é aquela famosa palavra nada a ver, né? Poxa, não tem nada a ver eu tomar um pouquinho de cachaça ali no bar, tomar uma cervejinha, desde que eu não me embriague. Né? E o que é estar embriagado? Como é que a pessoa fica embriagada? É com um copo, é com 2 copos, é com 3 copos? E aí? Ah, não tem nada a ver eu ter um gatonete em casa, porque essa Sky, esse negócio aí é muito caro. Ah, não, tem nada a ver eu ter um gato em casa porque a luz está vindo muito pesada, eu não vou pagar a luz, ou a casa não é minha, a casa é do fulano de tal, vou tirar meu gato. Ah, não tem nada a ver, a mulher deu em cima, foi ela que deu em cima de mim, não fui eu que fui atrás dela. Então o povo, eles mesmos procuram perdão pelos seus próprios pecados. Eles procuram desculpas, eles estão pecando, mas é como se não tivessem pecado, porque eles vão colocando desculpa. Então isso acontece desde a época de Jeremias. O povo peca, mas acha que Deus não está insatisfeito com ele, porque é o famoso nada a ver. Então olha aí, olha só a importância da gente reconhecer os pecados, a importância da gente colocar a mão na consciência para determinadas coisas, né? O povo peca tanto que eles não estavam nem reconhecendo mais que eles eram pecadores, tá? Vamos ver mais algumas coisas aqui nessa parte do julgamento? Capítulo 3, ó. Que é a importância do perdão. Mesmo se a gente pecar muito, Deus ele vai perdoar os nossos pecados. E é isso que ele estava falando pro povo de Israel naquela época. Estava falando, ó, vocês estão cheios de pecados, vocês estão cheios de idolatrias, mas se vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo, o juízo não vai vir para vocês. Jeremias capítulo 3, verso 1, ó. Eles dizem, se o homem despedir sua mulher, e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes. Agora preste atenção no último verso. Mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Então olha só. Mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Então, ele tá aqui no capítulo 3, a gente vai ver Deus condenando essa prostituição. Não a prostituição de verdade aqui não. Ele está falando para eles a prostituição da idolatria. Porque eles abandonaram o caminho de Deus para sair com outros deuses. Aí Deus faz essa comparação. A mulher casada que sai com outro homem. Né? Ela já tem um marido, mas ela está saindo com outro homem. É a mesma coisa o povo de Deus estava fazendo. Eles já tinham Deus, mas eles estavam procurando outros deuses. Né? Idolatria. Então era isso. Deus comparou essa idolatria com uma prostituição. Olha só lá no verso 9. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Não é que o cara fez sexo com a pedra e com a madeira, não. A pedra e a madeira aqui são os deuses que eram feitos de pedra, os deuses que eram feitos de madeira. Então eles estavam se prostituindo com outros deuses. E lá no verso 12 e 13, ó. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte e diz... Volta, ora rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Verso 13. Somente reconhece a tua iniquidade, né, o teu pecado, que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor.
Verso 14, para finalizar: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei. A um dei uma cidade e a dois dei uma família, vos levarei a Sião. Então é Deus falando, olha, beleza, vocês estão fazendo besteira pra caramba aí, estão se prostituindo com outros deuses, com a pedra, com a madeira, mas se vocês se arrependerem, como ele falou lá no verso 13, não é isso? Se vocês se arrependerem, voltar para meus caminhos e reconhecer a tua iniquidade, eu vou perdoar vocês. Isso, galera, se aplica nos dias de hoje, óbvio. Às vezes você está afundado no pecado, está afundado aí em besteira. Se você se arrepender e reconhecer o teu pecado, Deus vai te perdoar. Então, era isso que Deus falava para ele. Capítulo 4, Deus, mais um versículo falando para Deus se arrepender. E olha só, vamos lá para o capítulo 5? Então você viu o tanto de pecado que tinha. Era tanto pecado que não tinha nenhum justo sequer. Olha, capítulo 4, verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém e veja agora, e me informe, e busque pelas suas praças e vê se acha alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Então, Jeremias dizendo para ele, né? Deus dizendo para Jeremias, cara, não tem um justo aí na terra. Olha só que coisa pesada, né? Deus olhar pra gente e não ver um justo na terra. Foi isso que estava acontecendo, sem ser Jeremias, óbvio. Então foi isso que estava acontecendo. O povo, Deus estava querendo perdoar eles, mas o povo não estava querendo ser perdoado, porque eles estavam afundados realmente no pecado, fazendo muitas besteiras. E além o que mais pegava aqui, se a gente for perceber, é a questão da idolatria. O povo era para adorar somente a Deus, mas eles estavam com estrangeiros, eles estavam com pessoas de outras regiões, então eles estavam idolatrando muito. E olha só, do verso 1 ao 5, lá no capítulo 10 de Jeremias. Capítulo 10 de Jeremias, do verso 1 ao 5. Ó. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem vos espantes dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta-se do bosque em um madeiro, obras das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada. Porém, não podem falar, certamente são levados, porque não podem andar. Não tenha medo deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Então, já naquela época, Deus está falando para o povo que os ídolos não têm poder nenhum, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. E para os dias de hoje, muitas pessoas se apegam ao candomblé, né? Candomblé é a religião mais, digamos assim, depois do cristianismo, é a religião mais forte que tem aqui no Brasil. Então, muitas pessoas buscam o candomblé para poder abrir o caminho e se proteger. E também para fazer mal aos outros. Não tem aquela música, vou botar teu nome na macumba. Então as pessoas têm essa mania, vou botar teu nome na macumba, vou botar teu nome na boca do sapo, pensando que vão fazer mal a outras pessoas. E muitas pessoas até acreditam nisso, ficam com medo dos macumbeiros e coisa e tal, dos espíritas, acreditando que aqueles deuses dele podem fazer mal. Quando a palavra de Deus fala que esses deuses não podem fazer mal e não podem nem fazer o bem. Então a gente não tem que ter medo deles. Muitas pessoas buscam também a religião para poder buscar algo bom, né? É um negócio de fechar o corpo, vou fechar o corpo, vou abrir meus caminhos, não sei o quê, quando na verdade não está acontecendo nada. Porque esses deuses, eles não têm o poder para fazer o mal, nem de fazer o bem. Então a gente não precisamos ter medo deles. Vou botar teu nome na conta, bota aí, te dou até meu CPF, meu endereço completo se tu quiser, né? Então, assim, esses deuses, eles não têm poder nenhum, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Então, Jeremias, né? Deus, através de Jeremias, vai bater muito nessa tecla, muito na questão da idolatria, porque o povo estava idolatrando muito de tudo quanto é jeito, né? Era estátua, era tudo isso, muita coisa, muita idolatria mesmo, tá? Então Deus, apesar de Deus falar que o povo ia ser destruído, né? Também ele fala, olha, se vocês pararem com isso aí, vocês vão ser salvos. Então, essa parte do julgamento não é só coisas ruins. E Deus também fala das coisas boas que ia acontecer se o povo largasse os maus caminhos. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. E o povo ele estava pecando tanto que assim, Deus ele ficou irado num ponto que, ainda que alguém fosse interceder por ele, que no caso Jeremias intercedeu por ele, Deus não queria salvar aquele povo. Deus ficou irado com aquele povo. Óbvio que uma ira momentânea, não é uma ira eterna, senão Deus tinha matado todo mundo ali. Então a gente vê uma ira momentânea de Deus ali a respeito do povo. Jeremias 14, verso 7 e 9. Olha só, o povo pecou tanto que olha o que Deus falou. Posto que as nossas maldades
Jeremias, ele vai intervir pelo povo, né? Deus, ele não queria uma intervenção. Deus queria que o povo se arrependesse. Esse é o contexto que eu vou falar para vocês agora. Deus queria que o povo verdadeiramente se arrependesse. O que acontecia? Vamos supor que eu pequei. Eu cometi um pecado. Aí o pastor vai lá, ora por mim. Através da intervenção do pastor, Deus me perdoava. Então Jeremias tentou fazer isso. Jeremias tentou orar pelo povo para ver se Deus aplacava a sua ira. Mas Deus falou, não vou salvar esse povo não, na nossa intervenção não. Se eles quiserem, eles que se arrependam. Olha só, vamos lá no verso 7 e 9 de Jeremias. Verso 7 do Jeremias, capítulo 14. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Verso 9, agora de Jeremias, capítulo 14. Porque serias como um homem surpreendido, como um poderoso que não pode livrar, mas tu está no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. E aí Deus vai e responde no verso 10, 11 e 12. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Olha só. Então o povo estava pecando tanto que nem a intercessão de Jeremias adiantou naquele momento, porque Deus, eles estavam idolatrando muito, eles estavam fazendo muita besteira, então de nada adiantou ali a oração de Jeremias, porque o povo estava irredutível e Deus também estava muito irado, uma ira momentânea contra aquele povo, tá? E aí lá no capítulo 15, Deus ele volta a falar sobre essa maldade do povo. Vamos ler rapidamente, 15, verso 1 a 3. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Olha só. Então, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem ali por eles, também não ia adiantar, porque aquele povo realmente estava pecando muito. Então, olha só. Deus me livre disso aí, cara. Poxa... Então, por isso que às vezes não adianta você pedir oração pros outros, não. É você que tem que se arrepender do seu pecado, varão. Às vezes você está pecando tanto, pastor, ora por mim para que eu me livre disso, pastor, ora por mim para que eu me livre daquilo. Vai adiantar nada. Você que tem que buscar Deus, você que tem que reconhecer os teus caminhos e se voltar para o Senhor, tá? Então não adianta só ficar pedindo oração aí pros outros orar, você mesmo não ora. Fica pedindo pros outros orar, mas você mesmo não ora. E em Jeremias também, nessa parte, vamos pular lá pro capítulo 23, tem uma profecia sobre o Messias, tá? Capítulo 23 de Jeremias é uma profecia sobre o Messias. Versículo 5 e 6, capítulo 23 de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Então, o capítulo 23 de Jeremias, ele mostra uma profecia sobre o Messias. Do capítulo 26 ao capítulo 29, é relatos autobiográficos da vida de Jeremias. Então, aqui a gente já não vê, assim, as profecias com tanta ênfase. A gente vai ver ali coisas que aconteceram com Jeremias. Por causa das profecias deles, essas coisas aconteceram. No capítulo 26, Deus manda Jeremias profetizar. Então Jeremias vai lá, no capítulo 26, profetiza para o povo, só que o povo não acredita nessa profecia de Jeremias, que é uma profecia muito dura. O que o povo faz? O povo pega Jeremias, leva lá para o rei para tentar matar Jeremias. E aí aparece o Aicão. Aicão, ele vai defender Jeremias. Ele fala assim, olha, realmente Jeremias, ele profetizou palavras duras. Mas você não viu no profeta Miqueias? O profeta Miqueias a gente vai estudar mais à frente. O profeta Miqueias também profetizou e não morreu, não foi morto. E aí? A gente vai fazer a mesma coisa com Jeremias? E aí foi o profeta, esse Aicão, ele vai e consegue ele argumentar com o rei para que não matem Jeremias por causa daquela palavra dele. Ou seja, foi o que eu falei sobre sofrer pela palavra de Deus. O povo queria matar Jeremias porque ele falou a verdade, porque ele profetizou. Jeremias não saiu batendo em todo mundo, Jeremias não roubou, Jeremias não furtou, Jeremias não matou ninguém. Jeremias apenas pregou a palavra da verdade, por isso o povo queria matar ele. Mas Aicão vai lá e consegue argumentar com fatos históricos a respeito de outros profetas, e aí Jeremias ele é livre da morte.
Lá no capítulo 27, a gente vê Jeremias e o falso profeta Ananias. Jeremias, Deus manda Jeremias colocar um jugo de boi no pescoço. Jugo de boi é um negócio que a gente coloca no pescoço do boi para poder controlar o boi, para ele ir para a esquerda, para ele ir para a direita. Um jugo de madeira. É um negócio bem pesado. Deus vai e manda Jeremias colocar isso no pescoço. Jeremias vai e coloca algemas também, né? Que a Bíblia chama de grilhões, mas são algemas. E aí ele vai profetizar, tá? Então o que eu falei mais uma vez, o próprio profeta sentindo na pele a palavra de Deus. Então ali, Jeremias, por que esse jugo se simbolizava? O jugo significava o jugo que ia vir sobre Israel, nas mãos da rei da Babilônia. Então o mesmo jugo, os mesmos grilhões que Jeremias estava ali, é o que ia acontecer com o povo de Israel. O povo de Israel ia ser também feito cativo, né? Ia ter jugo no pescoço, ia ter grilhão nas mãos pelo rei da Babilônia. Então, essa profecia, assim, o Jeremias sentiu na pele, tá? O mesmo jugo que Jeremias colocou era o jugo que ia cair sobre o povo. Mas Ananias, o falso profeta, ele falou, não, Jeremias está falando que o cativeiro vai durar 70 anos, isso aí é mal causada. Nosso cativeiro vai durar 2 anos somente. O profeta Ananias fala. E aí a gente sabe que Ananias mentiu, né? Porque realmente o cativeiro durou 70 anos. E aí Deus lança uma profecia sobre Ananias, falando que esse ano você ainda morrerá, por causa dessa mentira que você profetizou. E Ananias vai e morre naquele mesmo ano, conforme a palavra do Senhor. Então Jeremias, ele foi o profeta verdadeiro e Ananias foi um profeta falso, tá bom? Que é entre o capítulo 27 e o capítulo 28. E no capítulo 29 é uma carta que Jeremias escreve. Ali o povo já foi feito cativo, no capítulo 29. E aí Jeremias escreve uma carta para o povo, para eles se consolarem, para eles ficarem tranquilos, que um dia ia vir a libertação, mas aquele cativeiro ia durar 70 anos. Então não era para o povo planejar nada, não era para o povo planejar fuga, nem nada disso. Era para o povo viver ali na Babilônia. Ter filhos, se casar, ter mulheres, fazer sua plantação, porque aquele jugo iria durar 70 anos. Então, quantos anos durou o cativeiro na Babilônia? 70 anos, conforme o profeta Jeremias. Do capítulo 30 a 33 é justamente uma palavra de consolação. Por quê? Eles já estão presos lá. Então, ali, do 30 ao 33, a gente vai ver várias mensagens de consolação para o povo ficar tranquilo, para o povo esperar que ia vir um Salvador, para o povo esperar que Deus ia fazer alguma coisa, para o povo se consolar, para o povo não ficar triste com aquela situação. Então, são mensagens de consolação para o povo ali não ficar tão angustiado. Do 34 a 45, são relatos sobre a queda de Jerusalém. Como que foi essa invasão? Então, vai mostrar ali justamente como é que o povo invadiu a cidade, o que eles fizeram, o que eles não fizeram. Então tem vários relatos assim sobre a queda, como é que foi a queda de Jerusalém. Já é um relato histórico, como Babilônia invadiu Jerusalém. Lá no capítulo 44, no verso 2 e 3, vai mostrar também que o Nabucodonosor ele sitiou a cidade, ou seja, ele cercou a cidade de Jerusalém para que o povo não pudesse fugir, até o povo ficar com fome, ficar com sede, etc. Então, do 34 a 45 são relatos sobre a queda de Jerusalém. Do 46 a 51 é o julgamento contra as nações estrangeiras pelas mãos da Babilônia. Então a Babilônia, como eu falei, ela foi um instrumento utilizado por Deus para poder castigar o povo de Jerusalém. O rei Nabucodonosor foi usado por Deus, foi um instrumento de Deus. E aí ele também não só castigou Jerusalém, mas também como castigou as nações estrangeiras ali que faziam mal. Então, do 46 até os 49, vai falando profecias como o Egito ia cair na mão da Babilônia, como a Filisteia ia cair na mão da Babilônia, como a Moabe ia cair na Babilônia, como outras cidades iriam cair nas mãos da Babilônia. Então, basicamente isso. Mas aí o que aconteceu? O rei da Babilônia, como ele viu que ele estava cheio de poder, como ele viu que ele estava subjugando as nações, aí ele começa a se ensoberbecer, né? Ele começa a falar, caramba, eu sou o cara, eu sou o tal. Quando, na verdade, ele só era um instrumento utilizado na mão de Deus. Por isso que Nabucodonosor ele chegou ao poder. Por isso que a Babilônia foi uma grande impotência, porque Deus estava utilizando eles para trazer castigo para aquele povo pecador. Só que o rei no seu coração falou, oxa, eu sou o brabão aqui, eu sou o tal, sou eu que estou fazendo acontecendo. E aí no capítulo 50 a 51, vem justamente uma profecia sobre como seria a queda da Babilônia. Aí a gente tem que voltar lá no livro de Isaías, que mostra justamente por que rei Nabucodonosor caiu. Porque assim como Lúcifer, ele se altivou, né? Ele achou que ele era o maioral, que ele era o tal.
Então ele acabou caindo justamente por causa disso, por causa da sua soberba, achando que tudo que ele estava conquistando era pela força das mãos deles, quando na verdade não era. E o capítulo 52 justamente conta como foi o cerco e a invasão da Babilônia. Se você ler o capítulo 52, você vai ver o rei Nabucodonosor sitiando a cidade, invadindo a cidade e libertando o rei Joaquim. O rei Joaquim, ele não ficou cativo lá, ele foi meio que liberto também, que era o rei de Israel, né? Liberto. Então, basicamente, esse é o livro de Jeremias, pessoal. São profecias sobre o povo, é Deus falando para o povo que eles seriam feitos escravos, mas se eles se arrependessem, e Deus ia perdoar o pecado dele, ia restaurar o povo, mas não foi isso que aconteceu, né? Então eles acabaram ficando cativos ali por 70 anos. E o livro de Lamentações de Jeremias, ele tem 5 capítulos. Cada capítulo tem 22 versículos, menos o capítulo 3, que tem 66 versículos. Mas cada versículo desse é uma letra do alfabeto grego. Em português a gente não consegue ver, tá? E o que são as Lamentações de Jeremias? Geralmente são justamente 5 poemas que ele escreveu durante o exílio. Então ele lamentando, ó, no capítulo 1, ele compara a cidade de Jerusalém como uma viúva desolada. No capítulo 2, ele vai falar sobre a destruição da cidade, como a cidade foi destruída, etc e tal. No capítulo 3, ele diz que mesmo no meio da dor ali, ele ainda conta esperança. Então o capítulo 3 é um versículo de esperança, que um dia a esperança ia vir para aquele povo. No capítulo 4, ele compara a glória que Israel tinha antes com o modo que eles estão agora. E o capítulo 5 é uma oração por restauração. Ele pedindo para que Deus, né, restaurasse o povo dele. Então, basicamente é isso, galera. O livro do profeta Jeremias é isso. São profecias sobre o povo para que eles se arrependessem. Porque se eles não se arrependessem dos pecados, eles iriam cair cativos nas mãos da Babilônia. E como a gente acabou de ver, eles não se arrependeram dos seus pecados e foram feitos cativos por 70 anos. Então o vídeo de hoje é esse. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo.